Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte, que isso faz sempre, né? De segunda a sextas-feiras, neste horário, 19h30 até as 20 horas, aqui na Vale TV, é o Esporte na TV. Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte, que se faz sempre aqui de segunda a sextas-feiras, a partir das 19h30 no Esporte na TV, pela Vale TV. Ontem tivemos uma rodada do futebol brasileiro, da Série C, com a participação de 3 gaúchos. O Internacional jogando lá em Varginha, no interior de Minas Gerais, empatou em 0-0 num jogo terrível. E o 0-0 acabou, vamos dizer assim, premiando ou castigando as duas equipes que fizeram um péssimo futebol. O Brasil de Pelotas, jogando em casa, conseguiu dar uma força para o Inter. Segurou o América Mineiro num 0-0 e para o Brasil muito importante esses pontinhos que vai lhe deixando ali no setor intermediário. E ele não vai subir e também não vai cair, é isso que ele quer, se manter na Série B do futebol brasileiro. Então, um pontinho muito importante. E a equipe do Juventude, que levou um sufoco, levou uma saranda, né? E não resistiu. E ao pouquinho levou lá o gol da equipe do Goiás, perdendo então o jogo por 1-0. O Juventude que estava pleiteando chegar perto e entrar naquele G4, mas acabou então ficando em 7º colocado, o Juventude, que já está há 3 jogos sem ganhar. E hoje nós teremos a rodada do futebol brasileiro. E eu vou arriscar dizer o seguinte: hoje jogam as 2 melhores equipes do futebol brasileiro, uma contra a outra. E alguém vai dizer assim, pô, é uma heresia. Não, é as 2 melhores, até alguém me provar em contrário. Quem é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro atual? Corinthians. Quem é o segundo colocado? Grêmio. Joga Corinthians e Grêmio. Então, as 2 melhores equipes do futebol brasileiro na atualidade vão se enfrentar hoje à noite. Mas nós teremos também um jogo muito bom lá no Rio de Janeiro, que é o Fluminense enfrentando o São Paulo. As 2 equipes estão ali brigando na parte de baixo, os 2 procurando sair, né, daquela zona indigesta. O Vasco da Gama enfrenta o Curitiba. O Santos, talvez é a maior barbadinha, pega o Lanterna, o Santos que está brigando com o Grêmio aí com a 2ª colocação, Santos e o Atlético Goianiense. O São Paulo, ou melhor, o Corinthians, eu falei, joga com o Grêmio. Palmeiras e Ponte Preta, um dos clássicos aí em São Paulo, né? O Atlético Mineiro enfrenta a equipe do Chapecoense, Curitiba e Cruzeiro, Sport Santos, Vitória e Atlético. Antes eu tinha falado que o Santos jogava com a maior barbada, o Santos vai jogar com o Atlético Goianiense no domingo. O Vitória enfrenta o Atlético Paraná, Atlético Goianiense vai enfrentar o Vasco, enquanto que o Avaí estará enfrentando o Botafogo a rodada de hoje e já começa a definir. Tem aqueles que estão brigando ali em cima, né? E tem os que estão brigando lá embaixo. Então são 2 brigas bem ferrenhas. E olha, tem muita gente na parte de baixo, tem muito time bom, tem muito time que tem que se cuidar. Mas hoje nós vamos, já que estamos falando em time bom, nós vamos falar de um time que essa semana pela Copa Band, lá no Cristal, fez 3-0 em cima do Grêmio. Lá no Parque do Cristal é onde as categorias de base do Grêmio treinam. E está sendo disputada uma Copa chamada Copa Band. E o Esporte Clube Novo Hamburgo foi lá e não tomou conhecimento do Grêmio Futebol Porto Alegre, fez 3-0.
E o comandante desta conquista importante está aí ao meu lado hoje para falar um pouquinho dessa sub-15, que é o Thiago Pauleto, que já esteve aqui no programa, já passou no santuário, então ele sabe que passando aqui no santuário o negócio acaba acontecendo mesmo, né? E eu gostaria que ele me falasse um pouquinho dessa equipe aí, o Sub-15. Antes, vamos dizer assim, ó, o Novo Hamburgo hoje anunciou mais uma contratação, mais um lateral, trata-se do meia Henrique Santos, que jogou no interior de São Paulo. Está chegando, jogador de 26 anos, mais um aí meio cascudo, aí o pessoal está preparando aí um time cascudo, né? Porque o Novo Hamburgo tem campeonato gaúcho, que começa dia 17 de janeiro, tem o Campeonato Brasileiro Série D e tem a Copa do Brasil e tem a Recopa. Então, realmente bastante disputa, por isso que está fazendo um time bem melhor. Mas, boa noite, Thiago, uma satisfação tê-lo mais uma vez aqui no nosso Esporte na TV. Obrigado pela oportunidade, boa noite ao Valdir, aos telespectadores. É muito importante essa nova oportunidade de estar aqui, poder representar a categoria de base do Esporte Clube Novo Hamburgo, em especial a categoria Sub-15, a qual vem disputando ao longo de 2017 5 competições, fora as que já se passaram, e trazer um pouquinho, né, das novidades aí da garotada da base, que, como a gente procura ressaltar bastante, é o futuro do anilado para os próximos anos, até por questões de investimento, futuros atletas que poderão compor a equipe profissional ou mesmo ser negociado, e trazer um pouquinho das nossas novidades aí e poder atender também um pouquinho e explicar um pouquinho para a comunidade local como é que está funcionando as coisas na categoria de base. Você falou em 5 competições atualmente, tem essa Copa que é a Band, que é uma Copa que o canal de televisão está organizando essas categorias de base, que é muito bom, né? Até para que o pessoal possa fazer. Está disputando o Campeonato Gaúcho. A gente está disputando o Campeonato Gaúcho Federado, né, da Federação Gaúcho de Futebol, a Liga Encosta da Serra, a Sulicamp, a Lifuga e propriamente a Copa Band. Fora competições da Taça da Amizade em Roca Salles, na qual já se passou, e também a competição, teve uma competição promovida pelo Grêmio também, no CT Eldorado. A gente ficou em vice-campeão lá. Na Copa Roca Salles a gente ficou em quarto lugar. E em Teutônia, no início do ano, a gente ficou em terceiro. Bom, são várias competições. Você e a equipe, você tem jogadores suficiente para poder disputar essas competições todas? Porque não é só com um time só que você está fazendo, né? Perfeito. Nós temos 2 elencos, né? A equipe principal e a equipe transição. A principal direcionada para o Campeonato Gaúcho Federado e também a Encosta. E, na medida do possível, aquele jogador que, porventura, da equipe principal acabe não jogando nenhuma dessas 2 competições, a gente acaba jogando, oportunizando que jogue a Sulicamp junto com o pessoal da transição. E aí o campeonato da Sulicamp e Lifuga, propriamente o pessoal da transição. A Copa Band é também disputada por jogadores da equipe principal. Elas ocorrem, as rodadas ocorrem na segunda-feira, lá no CT Cristal, em Porto Alegre, e onde a gente teve esse bom resultado diante do Grêmio, o time da casa, pelo score de 3-0. A equipe também da Sub-13 também teve um ótimo resultado, vencendo o Grêmio também por 2-0, demonstrando aí que a categoria de base do Novo Hamburgo vem cada vez mais se fortalecendo ao longo dos anos e esperamos que tornar uma grande força do interior do estado. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, até para a gente conhecer um pouquinho mais o Thiago Pauleto, da onde ele vem, como ele começou, se ele já foi jogador de futebol ou não, jogou profissionalmente ou não, e como começou essa história de técnico e como é que veio parar no Novo Hamburgo. A bem da verdade, eu joguei e cheguei até a Sub-20 do Grêmio, né? Aí chegou por um motivo de estatura, era goleiro, fui dispensado, né? Acabei indo para jogar na Ubra. E nesse período que eu tive no Grêmio, eu acabei sendo emprestado, joguei no Esporte Clube, Sociedade Esportiva Esperança, que era aqui de Novo Hamburgo, né? Sim. Quem é que era teu treinador? O Luiz? Fabiano... O Luiz ou o vereador? Não, o meu treinador foi o Fabiano Dait. O Fabiano Dait, o Maninho, Maninho, que hoje está na Avenida. Está na Avenida de Santa Cruz, inclusive subiu com o time, né? Perfeito. E tanto que o Maninho
depois desse período que fui atleta dele, ele me convidou para ser o auxiliar dele técnico na campanha de 2015 com o Guarani de Venâncio Guarani Aires. de Venâncio Na qual... Não, ele teve também no Guarani de Camaquã. Sim, mas isso foi antes. Primeiro, Aí depois ele teve no Guarani de Venâncio Aires. Ele teve lá no Glória de Vacaria, teve no Pelotas. O Maninho já merece, pelo trabalho dele, ele já merece realmente um destaque maior. Concordo. Então tu teve naquela... Tu te lembra dos jogadores do Esperança na época? Com certeza, a amizade permanece até hoje. E quem é que era assim? É um dos grupos... Tem algum que saíram? Eu me lembro, o Zulu foi daquele tempo, não? Daquela minha turma, nenhum assim acabou tendo talvez um grande destaque. Um deles até foi recentemente jogou aqui no Novo Hamburgo, que era o Diego Viana, também jogou conosco naquela época. Tiveram outros jogadores que tiveram, o Thiago Tubarão jogou no 15 de novembro, o Lúcio também jogou no 15 de novembro, mas foram jogadores que acabaram não dando muito seguimento na área do futebol. A gente mantém um contato sempre que possível. E foi um dos melhores grupos no qual eu trabalhei, né? O Maninho tem um papel espetacular no que se diz respeito a elenco, futebol. É uma pessoa muito querida por todos. É um treinador que cobra, rígido, mas também tem o seu aspecto que ele envolve todo o ambiente, ele motiva demais o ambiente. O Magrão é o Jocelyn, que trabalha na Noia Run também, então é um outro cara espetacular, que foi muito marcante desde aquela época. E a gente tenta ter contato, mas é difícil. E aí depois do Esperança, eu tive essa oportunidade de ser auxiliar técnico do Maninho no Guarani de Venâncio Aires. Quando eu parei de jogar, me alistei, servi, e depois disso... Quem começou no Guarani de Venâncio Aires também foi o Mano Menezes, né? Mano Menezes. E o pessoal lá fala muito bem dele. E depois disso, quando eu pensei em retornar, quando eu fiz a faculdade de Educação Física, que eu fui para o futebol, eu estava morando em Goiás e retornei ao estado e comecei a trabalhar como estagiário no Grêmio, da escolinha, e depois subi para a base. E da base, eu estava lá na base do Grêmio e surgiu o convite do Maninho para ser auxiliar técnico dele no Guarani de Venâncio Aires. Aceitei o desafio, fomos vice-campeões naquele período, só que só subiu o campeão, que foi o Glória, para a divisão Série A. E aí depois desse período eu tive um curto tempo no Aimoré, 4 meses de trabalho, onde nós fizemos um belo segundo turno. Nós conseguimos classificar a equipe para a fase final da encosta. E esse trabalho acabou despertando o interesse do Novo Hamburgo, que através do contato do meu amigo Michael Biller, que acabou me indicando para o diretor Scheid e acabou sendo o meu ingresso no Novo Hamburgo. No Novo Hamburgo eu estou desde o final de 2015, onde ano passado, já como treinador da equipe principal da Sub-15, a gente acabou tendo o êxito como terceiro colocado no Campeonato Gaúcho da Federação Gaúcha, conquistando a Encosta da Serra, conquistando a Arifuga, sendo vice-campeão da Sulicamp, quarto colocado em Roca Salles e terceiro e segundo colocado também em Teutônia. E agora estamos no segundo ano à frente da Sub-15. Bom, daí então apresentado então o Thiago, né, que já tinha passado então pelo tradicional rival. Eu lamento muito hoje não ter mais Esperança, porque sempre onde tem a rivalidade, o negócio que nem tem a dupla Grenal, tem o Caju. E eu me lembro, o último Florespo profissional ganhou o Esperança. Esperança ganhou a última Copa Novo Hamburgo, aí foi o Esperança, que ganhou inclusive no estádio Santa Rosa de 1-0. E eu me lembro, eu estava começando de assistir, e eu conheço muitos jogadores daqueles, alguns já passaram aqui no programa, né? Então, Esperança era o tradicional. Em Hamburgo Velho, era o estádio 10 de maio, mas você jogou já no estádio quando era na Rondônia. Isso, na Rondônia. Na Rondônia, ali atrás onde é o Palácio da Prefeitura Municipal. Exato, né? tinha que descer o barranco lá. Tinha o Fernando Scheid, era o presidente. Outra figura espetacular. Então, a gente acompanhava, porque a gente tinha o programa na Rádio Progresso, e aí, seguido, estava lá, e eu me lembro lá que peguei como treinador também o Gerson Petef, e peguei o Luiz do Cine também, que depois trabalhou no Hamburgo, e eu sempre brincava com o Gerson Petef, porque
que a esposa do Gerson Petef, ela ia, sempre acompanhava, sempre ficava com ele no banco. Então eu sempre perguntava para ele, escuta, quem escala o time? É tu ou a esposa? Até fazer uma brincadeira, ele sempre dizia assim, pô, o cara sempre me perguntava lá na entrevista, quem escala o time? É eu, não é a esposa. Aí ele disse uma vez, não, eu e ela trocamos ideias. Ela, como ela é médica também, né? Então ela ia, sabia um pouquinho, então trocava uma ideia ali na hora. Que bom, né? O casal acaba trocando ideia. Mas aqui nós vamos trocar uma ideia agora, até para que você, nosso telespectador, possa receber a mensagem dos nossos apoiadores, porque sem os nossos apoiadores nós não estaríamos aqui agora.